Muito bem, amigos, você está aqui no Palavra de Honra, sempre dentro da Jovem Pan News Campinas, programa Pan News Cidades, também pela TV Artes Cultura Jaguariúna, TV Sol Indaiatuba, TV Todo Dia em Americana, Santa Bárbara e região, e Piracicaba, Rede QDM, levando o nosso sinal para todo o Brasil. Chegamos em Brasília. Olha só que coisa, que responsabilidade. E hoje eu tenho um desembargador do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que é uma pessoa muito culta, muito voltada também para a academia. E você vai conhecer a academia do TJ hoje aqui no Palavra de Honra. Faça um break e volto já. Caríssimo desembargador Alfredo Atier. Olha, Atier, vou te falar uma coisa. Eu que te conheço já espiritualmente de longa data, né? Você tem que se declarar suspeito em alguns processos, por favor. Mas porque eu tenho muita admiração, e já falei para você, porque você me lembra muito meu pai. Né? E eu fico muito emocionado. Hoje é seu aniversário, você está me dando o privilégio de te entrevistar aqui no Palavra de Honra, e eu fico emocionado, primeiro porque eu conheço a sua lisura como um desembargador ético que você é, né? E de opiniões fortes. E, em segundo lugar, porque eu tenho na sua figura a lembrança da conduta do meu velho pai. Então, eu me sinto muito feliz, ao mesmo tempo, assim, emocionado de entrevistá-lo. Bom, eu fico emocionado sempre que encontro você, querido amigo Thanos, porque me lembro do seu pai também, que foi meu professor e foi meu veterano na magistratura. Né? Eu vi o seu pai nas aulas, assistia às aulas dele, via o modo como ele conduzia o ensino, a vontade dele de fazer justiça dentro do tribunal, a simpatia com a qual ele recebia não apenas os advogados, as partes, né? E as decisões dele que eram extremamente justas. E tive momentos interessantíssimos, né, de me encontrar com ele. E hoje fiquei mais emocionado ainda ao ver o diploma dele da Faculdade de Direito, de 1954, lá da USP, né, da São Francisco. Está aqui comigo. E vi também alguns dos livros dele, um deles, aliás, emocionante, as anotações que ele fazia, né, ele grifava ali, eu achei maravilhoso, fiquei muito emocionado. E é sempre um prazer muito grande encontrar você e a sua família. Tia, eu tenho acompanhado o seu trabalho na academia. Você tem feito algo assim que resgata a ética e a cultura de uma maneira mais simples e transparente. Hoje, muitas lives estão disponíveis para as pessoas acompanharem esse trabalho, que é um trabalho tão sério e tão difícil, não, Tia? Olha, a academia ela tem muito tempo, né? Quer dizer, ela foi criada dentro da Faculdade de Direito lá da USP e ela teve como primeiro presidente o Cesarino Júnior. Olha só. O Cesarino Júnior foi um grande responsável pelo desenvolvimento do direito do trabalho no Brasil, né? Chamava-se direito social. Ele foi representante do Brasil na Organização Internacional do Trabalho e ele tinha iniciativas maravilhosas, né? E o fato de eu ser hoje, né, depois de tantos anos, né, o seu herdeiro, né, na presidência, me dá muita responsabilidade. Né? Eu acho que a academia tem que ter não apenas um acolhimento para os grandes juristas, né, brasileiros de São Paulo, né, ou que têm uma ligação com São Paulo, mas sobretudo com os estudantes. Né? Então, as estruturas que eu pude criar dentro da academia estão voltadas para isso, né? Os grupos de pesquisa, que não são apenas grupos de estudo, mas são também grupos de contato com a sociedade. Né? Quem entra para fazer pesquisa na academia tem que ir ouvir a sociedade, sobretudo as periferias, ou seja, aqueles que são mais vulneráveis e precisam de justiça num país muito difícil, você sabe, porque é um país de muitas injustiças. Né? E o Poder Judiciário tem respondido à altura? Você acha que o Poder Judiciário brasileiro ele consegue acompanhar a sociedade brasileira? Porque é comum, como advogado nós sabemos, falar-se em demora da prestação jurisdicional, né? Tudo demora, tudo demora.
por um lado, eu acho que alguma demora é importante para que o devido processo legal seja respeitado, né? Direito ao contraditório e tal. Isso o leigo não entende muito. Como é que é a sua visão, você que está dentro de um tribunal tão importante, acho que é um dos maiores da América do Sul, né? Se não for Provavelmente é o segundo maior do mundo. do mundo. É. Conta um pouquinho isso para o nosso ouvinte, que nem todos entendem da área, para entender um pouco a sistemática do TJ. Então, o tribunal, Thanos, ele está encarregado, né, de fazer a revisão das sentenças, né? Então, juízes de primeiro grau dão as sentenças e o tribunal ele faz a revisão. E quando a gente faz a revisão, a gente não faz sozinho, são sempre três colegas, né, de segundo grau ou de segunda instância que apreciam o que o juiz decidiu. E é importante essa revisão, claro, né, talvez demore um pouquinho mais, porque a pessoa sabe que aquela decisão que foi dada vai ser uma decisão segura, quer dizer, que foi pensada por várias cabeças, né? Isso é muito importante. Você sabe que a justiça é uma virtude humana que é uma virtude de contenção. Ela não é uma virtude assim de se expressar, de se expandir. Ela é uma virtude que se apresenta quando você examina as questões assim da forma mais íntima possível, assim, voltado especificamente para a sua consciência, para examinar o que está acontecendo dentro da sociedade, e você gera uma decisão que é uma decisão que corresponde àquilo em que você acredita, né? Aquilo em que você enxerga um caminho para as pessoas estarem mais próximas, quer dizer, se aproximarem. Ela não pode ser uma decisão que leve a uma ruptura dentro da sociedade, as pessoas ficarem ainda mais separadas pelos conflitos. Não, o que a gente tem que procurar fazer é exatamente fazer com que as pessoas saiam dali melhores, né? Então esse é um trabalho que, em geral, é demorado, né? Eu acho que exige muita responsabilidade, não é só conhecer o direito, e você precisa conhecer outras coisas. Eu acho que o direito a gente aprende com a experiência de vida, com as várias experiências de vida, e, sobretudo, lendo livros importantes de outras áreas, né? Aí você realmente aprende o direito, porque você consegue entender o que significa mesmo a convivência humana, as dificuldades da convivência humana. E tem muita coisa, né? É verdade. Com relação a essas mudanças tecnológicas, inteligência artificial, né, advogados já estão usando isso, há críticas com relação a até decisões dos tribunais, né? Eu acho que não dá mais para fugir disso, né? Mas nós temos que encontrar aí um meio ético de utilizar esse tipo de ferramenta, né? Um meio também com paradigmas, com parâmetros, e eu acho que não chegamos ainda nesse ponto. Mas você que é um homem também da academia, um homem que preserva a cultura, né? Porque quando você entrevista um astro, não é a palavra, desculpe, me foge a palavra, uma personalidade jurídica, você está ali tentando guardar um pouquinho da cultura para todos, não é? Como é que você vê essas mudanças todas? Nós vamos caminhar para um mundo sem livros? Eu espero que não, né? Primeiro, né? Quer dizer, eu acho que os livros são muito importantes. Eu acho que o aprendizado, né, da cultura faz parte da própria natureza humana, se acrescentou à natureza humana. E, sobretudo, essa ideia da comunicação é uma ideia básica para todos nós. O ser humano é o que é porque ele aprendeu a se comunicar à distância. Não apenas à distância espacial, mas também de tempo, né? Então, pelos livros, a gente se comunica com pessoas que escreveram lá atrás, antes ainda da era cristã, e você tem a possibilidade de indagar essas pessoas. Tem um texto do Maquiavel, que eu acho que é um dos textos mais bonitos, em que ele está escrevendo O Príncipe, e ele diz que quando ele chega em casa, ele tira as roupas de trabalho e coloca as roupas mais elegantes para entrar na biblioteca e começar um diálogo com essas pessoas que estão ali. Ele pergunta, eles respondem, e a partir desse diálogo ele escreve o seu livro, quer dizer, uma obra importante. Isso é fundamental, quer dizer, você, pelos livros, você se comunica além da presença,
né? Nós estamos aqui conversando agora, mas na medida em que a gente cita um livro, a gente visita um livro e conversa sobre ele, a gente está falando sobre milênios, a gente está falando com toda a humanidade. Verdade. Isso é uma coisa maravilhosa. É verdade. Estou conversando com o desembargador Alfredo Atier, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Você está conhecendo um pouquinho mais a pessoa, né, por trás do Poder Judiciário. São juízes que muitas vezes ficam distanciados, né, do público. Então, você está conhecendo esse lado cultural tão importante, esse lado ético do desembargador Alfredo Atier. Vou fazer um breve intervalo, a gente volta já. O PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde, nós cuidamos de você. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. De volta com Palavra de Honra, sempre pela Jovem Pan News Campinas e também na TV da sua cidade. Hoje entrevistando o desembargador do Tribunal de Justiça, Alfredo Atier. Inteligência artificial, não é? Ninguém vai fugir mais disso, ou vai? Como é que qual será a nossa relação nesse século, né? Eu ia falar próximo, porque eu ainda estava no século passado, nesse século. Vai ser uma relação amigável, amistosa? Como é que você vê isso, Atier? Olha, Thanos, eu acho, primeiro, né, quer dizer, a gente está ainda trabalhando para construir realmente alguma coisa que se possa chamar inteligência e artificial, né? Que por enquanto, na verdade, você tem máquinas que têm uma espécie de conhecimento profundo e elas vão desenvolvendo esse conhecimento a partir do diálogo com as pessoas que as utilizam, né? É verdade. E a inteligência artificial, como qualquer técnica, né, ela é importante, quer dizer, você precisa acompanhar aquilo que está acontecendo e você precisa introduzir isso na sua vida, mas de uma forma inteligente, sempre. O que significa uma forma inteligente? Você precisa introduzir isso de tal sorte que você possa usar aquilo como um instrumento, mas não se vincular a esse instrumento, né? Hoje você faz consultas nas várias estações de inteligência artificial que existem, né, e são em geral fornecidas pelas grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, né? E você precisa tomar muita cautela com relação a essas pesquisas, né? O primeiro, você não pode confiar no conhecimento que elas trazem, porque aquele conhecimento é uma síntese daquilo que existe na internet. E nem tudo que existe na internet é útil. Você precisa saber exatamente onde procurar. Você vai fazer uma pesquisa, é melhor você fazer pesquisa usando os instrumentos tradicionais da internet, como por exemplo o Google, e não pela inteligência artificial, porque ela vai te dar muitos equívocos, vai te dar muitas ideias que estão erradas. E isso vale para o direito também, né? Hoje a gente vê, por exemplo, a utilização em tribunais Os tribunais já têm uma plataforma? Já tem. Tem muito curso lá dentro para os magistrados utilizarem isso? Muito pouca coisa, por enquanto, lamentavelmente, né? Quer dizer, eu vejo que há alguns tribunais que estão se preparando, outros não. E o se preparar não é você desenvolver alguma coisa dentro do tribunal para utilizar a inteligência artificial. Você precisa preparar, como você disse, as pessoas. Precisa preparar os funcionários, precisa preparar advogados e advogadas, juízes e juízas. Enfim, você precisa preparar essas pessoas para saberem lidar com esse instrumento, que é um instrumento bastante complicado, bastante difícil. Atier, uma matéria que é dada no início do curso
estudo eu nem lembro, mas IED, Teoria Geral do Direito, essas matérias iniciais, colocam sempre aquele paradigma para que o aluno possa se posicionar, né? Direito positivo e direito natural, né? Então, aí no direito natural, filósofos acabam lá sendo apresentados e aquela coisa, e muita gente não gosta disso, né? Muita gente está estudando não gosta, e perda de tempo, isso não tem nada a ver com a prática. Até que ponto a filosofia do direito é importante no mundo da informatização? Bom, é fundamental, né? Você está perguntando para alguém que é suspeito, porque eu gosto muito disso, né? Você sabe que você também gosta, seu pai também adorava isso. A filosofia é importante porque hoje as ciências, em geral, não é apenas a ciência humana, as ciências humanas aplicadas, de que faz parte o direito, né? Ela tomou consciência, a ciência em geral, de que ela tem muitos limites e muitas lacunas. E esses limites e essas lacunas precisam ser preenchidos por uma capacidade humana que vai além da capacidade científica, que é a capacidade exatamente de você fazer abstrações, né? Você precisa pensar, puxa, como é que nós estamos vivendo aqui juntos agora nesse momento? O que significa esse contato? O que significa a justiça? O que significa a verdade? O que significa verdadeiramente a política, né? É possível construir uma sociedade melhor e assim por diante? A ciência ajuda, mas a ciência tem limites e a ciência não consegue alcançar todos os espaços de conhecimento. Então é preciso que você tenha essa capacidade, essa intuição em primeiro lugar, e depois a sua capacidade de abstração, pensar nos problemas, pensar nas questões humanas. Aí você vai preenchendo essas lacunas. Quando você faz isso, quer dizer, quando você usa a filosofia, você faz também uma crítica da própria ciência, porque a ciência leva a muitos equívocos. A ciência é maravilhosa, a ciência, por exemplo, médica, a ciência da saúde tem progressos extraordinários, mas são progressos também que não são acessíveis a todo mundo. Veja só que coisa importante. Então é preciso que haja uma crítica. Você precisa distribuir tudo aquilo que a ciência trouxe para a humanidade. Ele não pode ficar restrito a um grupo, não pode ficar restrito a um país, não pode ficar restrito a uma autoridade. Ela precisa ser expandida. Essa crítica que a filosofia traz, né? E você, hoje, por exemplo, se fala muito em complexidade, ou seja, as coisas estão absolutamente relacionadas, não é? Qualquer ciência, por exemplo, falando da Terra, falando de geologia, falando de zoologia, falando de biologia, ela está relacionada com todos os outros tipos de conhecimento. E uma ciência só não consegue fazer essa síntese, não consegue alcançar isso. Então a filosofia também ela se apropria um pouquinho de cada um desses conhecimentos e faz as pontes entre eles. Isso é extremamente importante para a formação humana. É importante esse termo, né? A formação humana. Ou seja, você se torna melhor como ser humano quando você busca esses caminhos. A academia ela está limitada a um grupo de pessoas ou o leigo, por exemplo, pode buscar uma informação? Ela se abre para a sociedade? Totalmente. Uma das coisas que implantei na academia foram os núcleos de pesquisa, que se chamam justamente núcleos de pesquisa, extensão à sociedade e participação da sociedade. Então, todas as pessoas que fazem parte da academia não são apenas os acadêmicos, né, que são aqueles juristas importantes, não é? Mas também, sobretudo, são os jovens pesquisadores, pesquisadoras, professores, professoras, estudantes, vão à academia para fazer pesquisa, aprender a fazer pesquisa juntos, não é? Ou seja, compartilhar conhecimento, mas não pode ficar apenas neles. Eles têm um dever. O dever é de ir até a sociedade. Tem que ir às praças, tem que ir às periferias, tem que conversar com as pessoas e ouvir as pessoas. E trazer esse conhecimento que é de todo mundo para dentro da academia para que seja mais rico, mais democrático. Eu acho que isso é extremamente importante. A democracia também, do ponto de vista da formação humana, é um passo fundamental, né? O ser humano, quando ele descobriu a democracia como uma técnica de convivência, ele se tornou melhor. Tanto é que isso está na nossa memória. A gente pode, por exemplo, viver períodos dramáticos de ditadura, pode viver um período dramático como nós estamos vivendo hoje, dos vários autoritarismos no mundo, mas a democracia continua dentro de nós e o desejo de que haja liberdade, de que haja igualdade, de que haja cuidado de uns com os outros, está presente. Então, especificamente, a gente faz isso. Então, não há leigos, na verdade.
existem pessoas que têm conhecimentos diferentes, experiências diferentes, e com elas a gente tem que aprender. E para nós, enfim, participarmos efetivamente, é via site, tem algum canal de ligação? O melhor canal é o site da academia, né? O apd.org.br. Vamos repetir? apd.org.br. É Academia Academia Paulista Paulista de Direito. de Direito. Lá as pessoas vão encontrar os caminhos para poder participarem. Eu acho que o mais importante é isso. O que eu gostaria de ter sempre na academia é a participação das pessoas. E não é só isso, tem o canal YouTube, que a gente faz os programas que você referiu. Interessante. A gente está fazendo agora um programa muito interessante que se chama Direito e Democracia. Eu acho que isso é muito necessário hoje, não é? Porque nós estamos vivendo uma realidade diferente. A inteligência artificial... Esse diferente é uma realidade boa? Muito complicada. Eu acho que ela é boa e ruim ao mesmo tempo, né? Depende de nós, depende da forma como você a interpreta, né? A gente está vivendo um drama, né? Por exemplo, agora o Supremo, por exemplo, está fazendo esse julgamento importantíssimo. Eu considero que a coisa mais importante desse julgamento que está hoje nas mãos do Supremo é a descoberta de que o direito tem que responder à democracia. Vai responder, você acha? Eu acho que vai responder. Que bom. Mas não vai ser suficiente, né, Thanos? Porque eu acho que a democracia é mais aquilo que a gente faz dentro da sociedade. As instituições são extremamente importantes, a gente tem que valorizá-las. Mas o relacionamento dentro da sociedade é mais. Eu não vou te colocar numa saia justa e vou só reiterar o apd.org.br para você participar, né? Você entra lá e encontra um pouquinho o mundo da intelectualidade, que quando a gente fala assim, a gente tem que pensar que ser intelectual é viver também a realidade prática, não é estar fora da realidade prática, é aplicar essa intelectualidade no dia a dia, né? Essa vivência no dia a dia. Estou falando alguma bobagem? Pelo contrário. Caríssimo desembargador Alfredo Atier, aniversariante do dia, não vou dar o dia porque nós vamos em várias emissoras, em vários momentos diferentes por todo o interior, quero que todos conheçam Alfredo Atier, que é um expoente do Tribunal de Justiça, muito querido. Caríssimo, muito obrigado pelo privilégio de tê-lo aqui no Palavra de Honra. O privilégio foi meu, né? É sempre gostoso encontrar você e a gente poder conversar, né? Eu quero que a gente sempre faça isso, é muito importante para mim. Para mim também, você sabe disso. Faço o break final, semana que vem a gente se fala ou a gente se vê em alguma das TVs da nossa região, mas com certeza sempre na Jovem Pan News Campinas.